qual é a sua avaliação sobre o papel que Rússia e China cumprem no cenário atual? É um papel, primeiro, um papel que tende à solução pacífica dos conflitos. Vamos lembrar que o Putin foi a Minsk, né? Assinou os acordos de Minsk, que a Alemanha rasgou, depois a América confessou publicamente isso. Ganharam tempo para armar a Ucrânia. Quer dizer, o objetivo mesmo era evitar que a Rússia se transformasse, que agora está se transformando numa nova China, com as proporções da Rússia, né? Então, essa é a primeira questão que nós temos que deixar bem claro. Você havia perguntado. China e Rússia, qual é o Então, papel que elas cumprem? segundo, E, do ponto de vista da esquerda, o papel que Rússia e China cumprem, se ajuda ou não a esquerda no plano mundial? segundo, tanto a Rússia como a China, vamos pegar mais a China, mostram que há um caminho do desenvolvimento, combate à desigualdade, à pobreza e uma revolução tecnológica, cultural, de bem-estar, quer dizer, que não é o único caminho, não é o caminho neoliberal, né, da globalização financeira americana. E a Rússia também, de certa maneira, isso se contrapõe, certo? Aquela ideia que era o fim, né, da história, né, e que o capitalismo tinha chegado para ficar, historicamente falando, né? Isso é muito importante. E terceiro, que joga um papel na promoção do desenvolvimento da infraestrutura, do desenvolvimento tecnológico, do comércio, com todo o sul global, com a Rota da Seda, né, com o Cinturão Rota da Seda, ou, como no caso do Brasil, com os acordos que o Brasil fez com a China. E no cenário internacional, né, joga um papel de solidariedade também, no caso ao povo palestino, né, contra a agressão de Israel e quase um genocídio, né? E no caso da Síria, por exemplo, um caminho de negociação também. Então, quem se encontra numa situação de decadência, estagnação e crise é a Europa, e agora com a crise da Alemanha isso só fica mais claro, né? Eu vejo que a Rússia e a China jogam um papel positivo em todos os sentidos no mundo, né? Zé E Disseu, a China é um país socialista? é um tipo de socialismo, porque se nós formos imaginar que a economia chinesa, certo? Porque nós vamos analisar o seguinte: no mundo atual, né, nessa fase da história da humanidade, certo? É um avanço com relação ao capitalismo, o que aconteceu na China nesses últimos 45 anos ou não? A experiência soviética, certo? Que fracassou, perante a experiência chinesa, se comparar as duas. Apesar que a União Soviética, agora, a, a herança dos 70 anos de socialismo permitiu que a União Soviética desse esse salto que está dando agora, né? Porque tinha as bases da infraestrutura tecnológica, da educação, do estado de bem-estar social, que foi. Então, eu acredito que é muito cedo ainda para analisar as consequências do modelo chinês e vietnamita e outros, mas nós podemos dizer o seguinte: pelo menos eles conseguiram se integrar ao mercado mundial sem se submeter do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tecnológico. Porque se nós olharmos o nosso país, que tem soberania de alimentos, soberania energética, é um país independente, né? Ele não tem soberania tecnológica e financeira. A forma como o capitalismo brasileiro vem se desenvolvendo, certo, impede que o país saia desse estado que ele permanece, apesar da modernização da agricultura, apesar da modernização da infraestrutura do país nos últimos anos, o país é prisioneiro de uma incapacidade de ter acesso a. O Brasil continua na economia mecânica, que acabou de mostrar a crise da Alemanha, é incapaz de avançar para uma economia, né, da robótica, da inteligência artificial, mesmo digital, né, principalmente com relação à inovação. E está totalmente prisioneiro do mercado financeiro mundial, totalmente. E nós acabamos de viver isso no Brasil. A China não. A China mostrou, e veja bem, a situação da China em 1978, comparado com o Brasil era um país mais desenvolvido que a China, aliás, que a Índia também. Então, o salto que a Índia deu, apesar qual é a riqueza da Índia? Foi muito mais a independência política e a independência financeira que permitiu à Índia, quer dizer, o Partido Comunista Chinês, né, quer dizer, que tem origem na Revolução de 49, que permite que eles tenham controle do Estado, né?
e fizeram o que fizeram. Então, essa é uma questão. Agora, mas seria possível uma independência desse tipo, como você caracteriza, sem a Revolução de 49? A diferença entre a China e o Não, Brasil não seria não, exatamente a não, não Revolução? seria. Não seria uma revolução. O Brasil precisa de uma revolução social. Como ela vai se dar é a questão, certo? Eu tenho dito isso. A palavra revolução, acho que é o único dirigente do PT, eu não sou dirigente do PT, vamos dizer assim, o único petista, o único militante do PT que tem falado sobre revolução social sou eu, que eu traduzo ela numa revolução tributária e numa revolução educacional, tecnológica, mas na verdade significa você ter uma maioria no país e força estatal para fazê-lo, porque toda a crise que nós estamos vivendo agora é resultado dessa dependência que nós temos financeira. E nós levamos ao extremo. Nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez em termos de liberalização financeira. Né? É, total, total o Brasil fez. Né? E as consequências estão aí, estão visíveis, né? Não precisamos nem dizer. Como é que você avalia, Zé, de ser o papel dos BRICS? É a possibilidade de criar uma alternativa, inclusive, ao dólar, e é uma possibilidade de criar. Vamos lembrar que os americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, para impulsionar e dar continuidade ao processo, né, que a Grã-Bretanha representou de livre mercado, no sentido de importar as matérias-primas, ter acesso a mercados, mão de obra e desenvolver a sua indústria, em cada etapa ela adquire formas novas, como agora as novas formas tecnológicas, né? Eles criam o BIRD e o BID para financiar exatamente isso, não só a reconstrução da Europa, mas como a industrialização dependente de países como o Brasil, por exemplo. A fonte de financiamento mundial, certo? Quando de Bretton Woods, tentou se resolver o problema do câmbio, desequilíbrio déficit superávit, que hoje está evidente, porque os americanos estão reclamando que o mundo todo tem superávit, por isso que o dólar está sobrevalorizado, e ele vai tentar fazer outro acordo de plaza que ele impôs ao Japão 20 anos de estagnação e quer fazer isso com a China e conosco, com os outros países. Né? O que nós estamos assistindo com o BRIC é uma nova fonte de financiamento, uma nova aliança política comercial, cambial, e uma nova aliança que pode também começar a fazer alternativas ao dólar. Porque o próprio Brasil, desde 73, todas as crises mundiais, crise asiática, crise do México, da Argentina, o Brasil foi atingido, tudo começa com o dólar. Decisões que os Estados tomam para se autoproteger. Toda a Europa e os Estados Unidos, nesse momento, estão emitindo. Tem déficit. O G7 tem dívida pública de 120, e a Europa tem legalmente, eu não sei se continua 3,5%, mas a possibilidade de 2,5% de déficit público. A dívida pública em muitos países, como a Itália e Japão, chega a 200% do PIB, mas não paga juro. Teve juro negativo até pouco tempo, até 2020, 20, até a pandemia, teve juro negativo. Os Estados Unidos está com déficit de 6,5%, está com déficit comercial de quase 700 bilhões de dólares. Certo? Tem uma dívida pública de 120% do PIB, está pagando US$ 1 trilhão de serviço da dívida, é uma das razões para baixar o juro. Então, é preciso criar uma alternativa a essa realidade, essa camisa de força que a hegemonia do dólar, certo? Impôs ao mundo, que o próprio FMI foi instrumento. E é preciso ter bancos de desenvolvimento, como nós temos o BNDES aqui, com amarras, né? Porque descapitalizar os bancos para o brasileiro. Porque de 16 para cá, eles foram quebrando os pactos constitucionais de 88. Quebraram o pacto político com um golpe, com a Lava Jato, quebraram o pacto nacional, desmontando a Petrobras, que era uma possibilidade do Brasil ter uma renda e investir numa revolução social, tecnológica no país, certo? Como outros países fizeram com a renda do petróleo, entregaram a nossa renda do petróleo para os americanos, né, na Bolsa de Valores de Nova York e aqui para os grandes acionistas, que os pequenos e médios não representam nem 10, 20% desses dividendos de 200 bilhões, 150 bilhões que se pagam, não? Que eram recursos que o país podia estar investindo. E o outro pacto que eles querem quebrar agora é o social. Agora eles querem que se faça um ajuste das contas públicas, né? Se tenha superávit, né? Porque diz que é a maneira de controlar
que não é verdade, a experiência tem mostrado isso histórica nos últimos 30 anos, a inflação ou a impossibilidade de crescimento, certo? Que nós cortemos o pacto social, ou seja, os gastos de saúde e educação, o salário Uhum. mínimo, Bolsa Família, BPC, abono salarial. Já tentaram desmontar aquilo que foi uma grande vitória da classe trabalhadora brasileira, que são os direitos trabalhistas e sociais que estão na Constituição de 88. Essa é a batalha que nós estamos travando. A terceira grande batalha. A primeira foi a democrática, a segunda foi o papel do Estado Nacional, que eles continuam insistindo. Bem que o Tarcísio, ele fala aqui em São Paulo que ele vai fazer em Brasília o que ele está fazendo em São Paulo, privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB, ou seja, desmontar o BNDES, o sistema público estatal, que tem a metade do crédito no Brasil, que é muito importante. E é o que pode, se nós olharmos a China, como ela se desenvolveu, o papel dos bancos públicos foi fundamental, porque nós temos sempre que lembrar que nós estamos inseridos numa ordem internacional, e que essa ordem é a ordem do dólar, e que nós estamos sobre, no Brasil, nós temos uma aliança entre o agro, nem sempre ela é não contraditória, é uma aliança entre o agro e o capital financeiro. Aliás, o agro tem alimentado, certo? Não só o setor imobiliário, o setor de luxo, certo? Ou seja, a especulação não só financeira, mas também imobiliária, e a concentração de riqueza no país, até porque não paga impostos. Enquanto não pagar imposto de renda, lucros e dividendo, porque é imposto para exportação, não paga. Né? Como o setor mineração não paga também. Quem devia pagar era o petróleo, e aconteceu isso que eu falei. Então, o país vive, mas o Brasil está vivendo uma armadilha que, para resolver o problema, precisa de uma reforma tributária profunda. Isso nós não temos força para fazer. Então, nós vivemos essa agonia que nós acabamos de viver agora esses meses, entendeu? Que é produto da correlação de força na Câmara e no Senado. Então, qualquer discussão sobre a esquerda brasileira, ou o PT e os demais partidos, assim, se não mudar, não melhorar a correlação de força da Câmara e do Senado, não melhorar o nível de consciência da sociedade sobre esses problemas, porque eu fico estarrecido. Em vez de nós termos uma explicação para o país sobre o que está acontecendo, nós tivemos uma profissão de fé no Banco Central. Eu quase caí da cadeira, falando com sinceridade e franqueza. Porque Você era está para falando nós ter uma daquele explicação. vídeo da sexta-feira, do Lula com o gafanhoto. Exatamente. Não que eu seja contra que o presidente faça esse tipo de vídeo. Eu posso entender a circunstância, o momento, certo? Que nós estávamos, né? É que nem o boxeador, assunto que você e a família conhecem bem, porque estava nas cordas, né? Nós estávamos nas cordas. Então, tudo bem. Agora, precisa explicar para o país por que nós estamos nessa situação. Coisa que o ministro Fernando Haddad veio tentando fazer, explicando que tinha renúncia fiscal, que tinha estrutura tributária regressiva, concentradora de renda, ainda que o país precisava fazer cobrar lucros de dividendo, cobrar grandes fortunas, que o país precisava cobrar imposto de renda de verdade, porque no Brasil não existe imposto de renda, né? Depois de R$ 6.000 todo mundo paga a mesma coisa, nem pensar, entendeu? E até imposto de renda para 3, 4 mil reais, né? Isso não existe. Então, essa questão que nós estamos vivendo, se não há um debate público, e o presidente Lula levantou a bola para nós várias vezes, com a questão do juro e do Roberto Campos Neto e do Banco Central, e com a questão do rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Mas nós, as forças políticas que representamos, não fizemos uma campanha nacional. É como uma questão política. Se nós não. Essa questão das emendas parlamentares, que, aliás, hoje o ministro Fábio Dino apertou mais um pouco o parafuso, entendeu? Se nós não fazer uma campanha nacional para dizer para o país o que é isso, e para dizer que precisa mudar o sistema político, que não pode ser voto no nominal, que não pode ser esse sistema que nós temos, tem que votar em partido, votar na lista partidária, entendeu? Mudar, que não pode ser 8 mínimo de deputado e mais 70, que isso é uma aberração que só existe no Brasil. Pode levar 5, 10 anos, mas levou 21 anos para derrotar a ditadura. De 46 a 88, né? De 64 a 88, quantos anos levou para nós conseguir constituinte? Quanto tempo nós levamos para eleger o Lula, né? De 89 até 2002. Tudo é uma luta de longo prazo, não tem luta de curto prazo.